Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Presbítero não é um cargo eclesiástico de uma pessoa que fez uma faculdade de teologia e foi empossado por uma junta de homens para ser um presbítero ou pastor ou ancião ou bispo. Presbítero é um supervisor. O que é um supervisor? Supervisor é quem olha de cima, não é? Se você tem uma empresa, você tem lá os supervisores, eles ficam olhando de cima o que os empregados estão fazendo. Eu li agora, eu lembrei agora que um dia teve uma obra aqui na minha rua, o pessoal estava abrindo um buraco, acho que é para esgoto ou gás, não sei, e tinha um cavando e tinha uns 3 supervisores. Eu achei que era um absurdo aquilo. Tinha muito cacique para pouco índio, né? Muito chefe ali, muito vendo de cima a coisa. Mas essa é uma figura que é boa até para a gente gravar. O que é um supervisor? É alguém que trabalha como vigilante, como aquele que está supervisionando as necessidades da Assembleia, as dificuldades, aquilo que as pessoas possam estar precisando, vigiando também se não tem um lobo entrando, uma doutrina sendo pregada. Então, esse é o papel dos anciãos ou supervisores na Assembleia. Às vezes confunde um pouco, porque esse capítulo 5 de 1 Timóteo, ele começou falando: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a paz. E depois, quando ele vai chegar aqui, e nesse capítulo 5, versículo 1, ele fala de presbíteros, porque o nome em grego é o mesmo. Esse ancião que fala aqui no versículo 1 é um homem idoso, mas no grego é presbítero. É presbítero, mas aqui é no sentido de idade que está falando. É diferente dessa função que nós encontramos agora a partir do versículo 17, porque é uma função dentro da Assembleia local. Ele não tem ação fora da Assembleia local, ele não vai se meter nos assuntos da outra Assembleia que está congregada na outra cidade. Então, lembre-se que a palavra é a mesma, porém, aqui ele está falando agora daqueles que estão exercendo uma função na Assembleia local. Porque a palavra é que enxerga de cima, super é de cima, visor que vê. Então, supervisor, aquele que enxerga de cima. E superintendente é uma derivação aí, né? Também uma pessoa que tem cuidados, mas acima dos outros. Não tem a ver com o pastor ou o padre das igrejas locais, denominações, ok? Mesmo porque sempre que fala de presbíteros, é sempre mais de um, é plural. Se você observar o versículo 17, os presbíteros que governam bem. E ele está escrevendo para Timóteo que Timóteo estava numa assembleia local. Então tinha mais de um presbítero na assembleia local. Então eles não são aquele líder, né, que fica na frente, no púlpito, não, nada disso, esqueça isso. Apague da cabeça essas figuras que você trouxe da religião, do padre no altar ou do pastor no púlpito. Apague da cabeça, senão sempre vai ter dificuldade para entender. Então, no versículo 17, nós temos que os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Repare que aqui eu já disse a diferença entre o presbítero, que é apenas um ancião, que falou lá no versículo 1, que a gente deve tratar bem, tratar como um pai, né, o ancião, e o presbítero que tem agora uma função na Assembleia local. Ok? Então, 2 classes de anciãos. Uma, ancião porque ele envelheceu. A outra, ele é ancião, não necessariamente na idade, mas porque ele tem mais experiência e ele tem mais responsabilidades na Assembleia local. Então, aqui ele vai classificar esses como os presbíteros que governam bem. Por quê? Porque você pode ter numa Assembleia um irmão que é um presbítero,
no sentido de que ele também ocupa um cargo de supervisor naquela assembleia, né? Ocupa uma função, melhor dizendo, cargo fica meio parecendo emprego, né? Ocupa uma função de supervisor, mas não governa bem, ele só está ali, né? Fazendo cara de paisagem. Então nem sempre para ele se aplica isso aqui, olha. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Esse duplicada honra, veja que o presbítero, ele governar bem, não significa que ele fica com a rédea curta, né? Que ele fica mandando na Assembleia. Não, ele não manda na Assembleia. Ele supervisiona os irmãos ali. Ele supervisiona, ele fica vendo se está tudo correndo bem. Então não é um controle, um controlador, não é? Que vai dizer o que as pessoas têm que fazer ou não têm que fazer. Não é isso. Tem que esquecer também esse aspecto que normalmente você tem dentro das denominações religiosas, padres ou pastores, que praticamente são os donos da igreja local lá, não é? Não é assim. Aqui são sempre plural, presbíteros, mais de um, estimados dignos de duplicada honra. Esse honra aqui pode ter dois sentidos. Um é respeito, não é? Dê honra a quem merece honra. Então esse duplicada honra, por isso que eu fui lá para Romanos, que a gente deve honrar o rei. Muitos aqui percebem que esse duplicada honra, ele também, algumas traduções falam que é duplicado salário ou pagamento. Mas é claro que eu não pago o salário das autoridades. Eu pago indiretamente porque eu pago impostos, né? Mas não diretamente. Não chego lá, o presidente não vem aqui em casa no fim do mês e fala assim, meu dinheirinho está aí com vocês, meu salário do mês. Não é assim que funciona. Então, duplicada honra é honra em dobro para os que governam bem. Isso aqui na Assembleia, estou falando agora, tá? Dos presbíteros que governam bem. Mas pode também ser, quando ele vai falar na continuação, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então a gente já vê aqui que existem dois tipos de presbítero. Tem o presbítero padrão, simples, né? sem que não é o presbítero gourmet, vamos chamar assim, porque ele simplesmente está ali ajudando, vigiando, tal, supervisionando. Mas tem o outro presbítero, que é o gourmet, por quê? Porque ele trabalha na palavra e na doutrina. Então eu devo não apenas honrar, eu devo também ajudá-lo com os meus bens. Sim, por quê? Porque para ele poder trabalhar na palavra e na doutrina, ficar estudando a palavra, viajando, visitando pessoas, pregando o evangelho, ele vai ter que abrir mão de um emprego regular. Então alguém vai precisar sustentá-lo. Por isso que ele vai continuar dizendo aqui, por isso diz as Escrituras, não ligarás a boca ao boi que debulha e digno é o obreiro do seu salário. Percebe? Então aqui está falando sim de ajudar, não, o salário aqui não no sentido de mensalmente uma pessoa ganhar um salário da Assembleia. Não, a Assembleia não tem nenhum funcionário assalariado da Assembleia, a não ser uma moça da limpeza ou alguém assim, né? Mas não, são coisas que a Assembleia procura ajudar e os irmãos individualmente também. Na realidade, é só lembrar que isso não tem a ver com salário. A palavra salário vem de sal, porque os soldados romanos, o salarium no latim, os soldados romanos eles recebiam um bloco, um tijolo de sal como pagamento do mês, né? Eles deviam todos morrer de pressão alta depois, mas é claro que eles usavam esse sal para trocar por alimentos, por outras coisas. Então o salário aqui é bom não confundir achando que é uma obrigação mensal da Assembleia de sustentar um presbítero, ou um ancião, ou um supervisor, com um pagamento mensal, com carteira assinada, com tudo mais, porque não é isso que está dizendo aqui. Ele é, primeiro, os que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Isto porque os que não governam bem, mas são presbíteros, devem ser
estimados por dignos de honra. Devem ser honrados, porque eles estão numa posição de presbíteros, de guias, os supervisores da Assembleia. Agora, os que governam bem, duplicada a honra. Então, eles devem ter um adicional de honra. E quando ele fala depois dos que trabalham também na palavra e na doutrina, ele está falando daqueles presbíteros que deixam os seus afazeres normais, seculares, para se dedicar à obra do Senhor. Então, eles trabalham na obra do Senhor. Se eles estão trabalhando na obra do Senhor, não podem ganhar dinheiro. Eles não estão ganhando como eles ganhariam num emprego regular. Por isso que ele vai falar depois, não ligarás a boca ao boi que debulha, né? Você não amarra a boca do boi. Quando o boi estava debulhando, estava passando por cima lá do trigo, do cereal e tal, eles não colocavam uma focinheira no boi. O boi podia, eventualmente, pegar um bocado daqueles grãos e comer. E ele fala, então, digno é o obreiro do seu salário, porque ele trabalha. Isso é um assunto que, normalmente, entre os irmãos reunidos ao nome do Senhor no Brasil, não é muito conhecido ou praticado, porque em outros países do mundo, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, os irmãos já têm uma certa experiência nisso e já vem de tradição antiga, né? Sabendo que quem estava trabalhando na obra do Senhor precisa ser sustentado por alguém, né? Não é... Então, o que acontece lá é que muitos irmãos se dedicam em tempo integral à obra do Senhor. No Brasil, nós temos pelo menos 2 irmãos que se dedicam em tempo integral à obra. Eles viajam, visitam assembleias, tal. De onde vem o dinheiro deles? Eles deixaram o trabalho, eles deixaram o serviço, né, para poder se dedicar. Então, eles podem fazer isso graças à ajuda de irmãos e de assembleias que reconhecem que eles estão trabalhando na palavra e na doutrina. Mas não é um pagamento, não são assalariados de nenhuma assembleia. Isso é importante lembrar. Eles não podem chegar e falar, irmãos, esse mês aí faltou lá o depósito na minha conta. Não pode fazer isso. E nem vão pedir dinheiro também para a assembleia, porque se eles sentiram no coração que eles têm que trabalhar para o Senhor, quem é o Senhor da seara? É o Senhor da seara, é o Senhor. Então, a quem eles devem pedir? Ao Senhor. Se o Senhor não der, é porque não é para eles trabalharem na seara. Quando o Senhor falou assim, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor da seara é quem coloca no coração de alguém para trabalhar na obra dele, e ele vai sustentar essa pessoa, usando de diferentes meios dos irmãos. Agora, também não é correto, por exemplo, aceitar ajuda de incrédulos. Eu não sei se foi aqui que eu contei, se contei, vou contar de novo, de um irmão lá no interior de Goiás que eu conheci, que um dia estava muito contente porque um vereador da cidade deu para ele um equipamento de som, para ele usar lá ele era um obreiro de uma denominação, então ele punha lá uma tenda na frente da casa dele e com esse equipamento de som ele podia pregar o evangelho para o povo ali, né? Quando ele contou, todo contente, falou assim, irmão, você não devia ter aceitado. Mas por que, irmão Mário? Por quê? Vai ajudar na obra, não sei o quê. Eu falei, olha, espera que vem, a cobrança vem. Na eleição seguinte, já encontrei ele todo desanimado, trabalhando de cabo eleitoral para o vereador, porque ele não tinha como dizer não agora para o vereador, né? Ele tinha que ficar lá distribuindo panfleto na rua, convencendo as pessoas a votar naquele vereador, porque ele deu o aparelho de som. Claro que ele deu com segundas intenções. Então, não aceitar de incrédulos. Muito importante isso. Em 3 João, no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor e aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram. Quem que saíram? Esses
esses irmãos. Esses irmãos saíram pelo nome de Cristo, nada tomando dos gentios. Nada tomando dos gentios, nada aceitando dos gentios. Esse é um exemplo para nós. Nós não devemos esperar que gentios possam contribuir com a obra do Senhor. É claro que isso aí, na cristandade professa, é uma bagunça, porque o cara põe lá o site dele para pregar o evangelho, ele já põe uma conta, Pix, mande uma contribuição, quem que vai mandar a contribuição? Você sabe que quem está mandando é alguém, é uma pessoa, um servo de Cristo, é um filho de Deus ou é um traficante que quer lavar dinheiro? Não é? Essas igrejas aí recebem dinheiro de qualquer um, e algumas acabam se enrolando depois porque acabam descobrindo que participaram de um esquema de lavagem de dinheiro, com dinheiro vindo de lugares escusos, de tráfico de drogas e coisas assim, que usados para fazer a lavagem de dinheiro, né? Usado em igrejas para esquentar o dinheiro e poder colocar para circular no mercado. Então o cristão não deve aceitar vindo de incrédulos. Aceitar, que eu digo no sentido com o objetivo da obra do Senhor. É claro que se eu estou na rua com fome, o cara chega, você está com fome, pera, vou dar um sanduíche para você. Opa, vou comer o sanduíche. Mas aqui nós estamos falando de recursos financeiros para o uso na obra do Senhor. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.